Olá, paz de Cristo sobre a sua vida, sobre a sua família. Como eu sempre digo aqui no canal Examinar e Refletir, é um prazer, uma satisfação ter você diante de nós, participando muito mais do que um canal, mas de uma sala de aula virtual, onde nós convidamos você a participar de uma passada de exame e reflexão sobre o momento atual da Igreja Evangélica Brasileira. Estamos somando forças de um movimento em resistência à ação do espírito do anticristo na Igreja Evangélica Brasileira atual. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber os avisos de novas reflexões toda terça, quinta e sábado. O projeto Examinar e Refletir, ele está apenas na sua primeira etapa. Se você buscar lá no início das nossas reflexões, você vai ver a proposta do canal, aquilo que nós apresentamos como propósito, linhas de ensino, fundamentos, subsídios. Então, se você está chegando agora para o canal, é importante que você possa recapitular lá atrás alguns vídeos que revelam o nosso propósito, nosso projeto. O projeto Examinar e Refletir não tem nenhuma finalidade de cunho econômico-financeiro, nós não temos pretensão de arrecadar nenhum dinheiro, tudo aqui é gratuito. Nós temos no nosso site materiais que nós disponibilizamos para as pessoas baixarem gratuitamente. Então, junte-se a nós nesse movimento. Se você tem comprometimento com o reino de Cristo, se você tem comprometimento com a essência do Evangelho de Cristo, se você quer combater o espírito do anticristo, você está convidado a fazer parte do projeto Examinar e Refletir. Cubra-nos com as nossas orações. Hoje nós vamos seguir com a reflexão que questiona: há uma jornada entre a salvação e o céu? Então nós vamos para a parte 2 dessa reflexão. Fique aí, nós vamos chamar a atenção mais uma vez para um aspecto muito importante no momento atual da Igreja Evangélica e da atuação de uma maneira bem sorrateira, bem sutil, do espírito anticristo no meio do movimento da Igreja Evangélica Brasileira. Fique conosco, não saia daí. Logo depois da nossa vinheta, nós estamos de volta para trazer mais essa reflexão que temos certeza que vai abençoar a sua vida e vai agregar elementos para este movimento de resistência ao espírito do anticristo na Igreja Evangélica Brasileira. Muito obrigado mais uma vez pela sua confiança. Fique conosco, assista até o final. E se você gostar, deixe seu like e compartilhe. Divulgue, vamos propagar esse movimento de resistência. Deus continue abençoando a sua vida. Bem, eu sou o professor Misael Silva. Nós temos a grande satisfação de ter você aqui conosco e vamos agora para a nossa reflexão de número 50. Para nós é uma satisfação, uma alegria ter você conosco. Fique conosco até o final, acompanhe essa reflexão. Ela é uma reflexão muito séria, muito importante. Ela está engajada de maneira muito especial no processo didático-pedagógico que nós estamos desenvolvendo no nosso exame e reflexão da Igreja Evangélica Brasileira atual e da questão da ação do espírito anticristo na igreja para enganar, para desvirtuar a Igreja de Jesus do seu foco e do seu propósito principal aqui nesta terra. Tá? Se você está chegando agora para o canal, nós temos uma reflexão anterior, introdutória, né, a essa parte 2. Né? Nós fizemos a jornada entre a salvação e o céu, parte 1, como uma introdução para a reflexão 50, que é a uma jornada entre a salvação e o céu, parte 2. E nós ainda mantemos aí uma linha introdutória, ainda aqui já na reflexão 50, a gente ainda mantém uma parte introdutória para chegarmos ao ponto principal
desta reflexão e desta temática. Bem, eu queria lembrar a todos vocês, né, para que nós possamos concretizar da melhor maneira possível, da maneira mais didática possível, a mensagem que queremos passar para que você possa examinar e refletir. Como a gente sempre fala aqui, você não é obrigado a concordar com tudo que a gente fala. É bom lembrar, se você pertence a alguma outra religião, que os nossos fundamentos, inclusive coisas que falamos no vídeo anterior, está ligado à fé cristã, ao cristianismo. De repente, através do espiritismo, através do islamismo, através do budismo, através de outras religiões, você tem uma leitura de salvação, de transcendência ao mundo espiritual de uma outra forma. Eu respeito, né, que você possa ter uma fé de uma outra maneira, mas também pedimos que respeite a nossa fé da maneira que ela se revela através da Bíblia Sagrada, através da pessoa de Jesus Cristo. É a maneira como nós cremos, é a maneira que nós estabelecemos nossa relação com o mundo espiritual. Então não queremos ofender a fé de ninguém e nem nos colocarmos acima de ninguém, porque nós já explicamos aqui que a verdade absoluta ela se repousa em nós. E quando nós deparamos com a verdade do outro, em respeito ao outro, a nossa verdade se relativiza, já que o outro não é obrigado a pensar como nós. Então fica aqui esse esclarecimento, até em função da maneira que nós colocamos os critérios, os princípios da salvação e da passagem para a dimensão espiritual, para o céu, mediante a fé cristã, mediante a Bíblia Sagrada. E você não é obrigado a concordar, mas nós estamos aqui para professar a nossa fé, para defender também a nossa fé, a nossa verdade, como qualquer um defende, como nós já falamos aqui. Então vamos lá, vamos seguir numa linha introdutória a respeito do tema Há uma jornada entre a salvação e o céu? Bem, vamos lembrar o seguinte: o diabo ele é um ser sentenciado, com um destino já determinado na palavra de Deus. A ele, ao diabo, só lhe resta ganhar tempo, retardar o seu fim. E aí a tecnocracia teológica hoje presente no movimento evangélico brasileiro, muitas vezes com palavras bonitas, com palavras muito bem colocadas, às vezes usando o nome de Jesus, a defesa da verdade, da palavra de Deus, né? Mas, no fundo, inspirada pelo espírito do anticristo, tem desviado a referência da igreja como parâmetro do fim. Com que objetivo que a tecnocracia tem desviado a referência da igreja como parâmetro do fim? Para retardar o fim. Porque, como nós falamos antes, o diabo já está sentenciado e resta a ele ganhar tempo, retardar o seu fim. Então, assim, lembre-se de uma coisa: Jesus não falou que seriam conhecidos pelos seus discursos. Falar de Jesus, falar que está defendendo a verdade, falar de céu, falar de Bíblia, não significa inspiração pelo Espírito Santo de Deus. Entenda isso. Jesus falou: pelos seus frutos os conhecereis. Que resultados esses discursos estão trazendo? Que resultado está sendo produzido para a igreja segundo a perspectiva e o projeto de Deus para a igreja e para a humanidade? É nisso que você precisa se prender, deixe de ser enganado. Jesus falou: pode vir um anjo. A Bíblia diz, né? O apóstolo diz: pode vir um anjo do céu e for pregar a você um outro evangelho, seja considerado anátema, seja considerado maldito. Entenda isso. É bíblico que outro evangelho pode vir a ser pregado até por um anjo e você não deve seguir essa linha. Vamos reforçar aqui a ideia de que não existe meio termo para Deus. Deus não é Deus de meio termo. Não tem essa história de querer dizer que está defendendo a verdade, defendendo a Cristo e ao mesmo tempo não produzir os frutos que a igreja precisa gerar no campo espiritual, no desenvolvimento espiritual das pessoas e além disso mais proporcionando comportamentos, atitudes que Jesus não teria, que Jesus não agiria como muitas vezes nós estamos vendo lideranças evangélicas agindo. Vamos abrir os nossos olhos, vamos ter entendimento, não vamos deixar que o inimigo deste mundo cegue o nosso entendimento das coisas que estão diante dos nossos olhos. Vamos estar atentos
há o que está acontecendo, há uma tecnocracia teológica, há escribas modernos, há fariseus modernos, há sacerdócios modernos, a exemplo daqueles que foram contemporâneos de Cristo, para tentar retardar a obra de Cristo aqui na terra através da sua igreja. Não se iluda, desperta tu que dormes, para que você possa ver a glória de Cristo, para que você possa ver a essência do Evangelho sendo revelada de fato pela palavra de Deus, contextualizada em Cristo Jesus. Fique aí, vamos continuar. E então, vamos prosseguir. Observe aí agora esse novo slide. O espírito do anticristo, ele não quer que a igreja tome o posicionamento, a conduta que faz com que ela, a igreja, transcenda a dimensão espiritual plena, traga Jesus Cristo de volta e mate o diabo. Esta é a obra do espírito do anticristo, retardar o processo que Deus tem estabelecido para a sua igreja. Jesus Cristo afirma em Mateus capítulo 24, versículo 35, que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quantas palavras, quantos fundamentos essenciais para a conduta e o posicionamento da igreja nessa última hora têm sido deixados de lado por lideranças evangélicas expressivas e renomadas neste país? Quantos fundamentos essenciais do Evangelho de Cristo e de propagação da vontade do projeto de Deus para a igreja e para a humanidade têm deixado de lado, têm sido substituídos com ênfase em discursos socioemocionais, motivacionais? O noivo volta pelas virgens que estão com as lamparinas acesas e possuem azeite de reservas. A gente está tirando o foco da igreja de Cristo como referência nessa última hora. A tecnocracia teológica fica falando de Israel, fica falando de fenômenos históricos, políticos, e esquece que a maior referência é a igreja de Jesus. A gente já falou aqui, vamos falar de novo hoje, quando Paulo diz: aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Se aperfeiçoará até o Cristo Jesus, se essa igreja não tiver em aperfeiçoamento, como é que Jesus Cristo pode voltar? Como é que pode se cumprir? A palavra do Senhor não pode passar. Os fundamentos que Jesus estabeleceu para a igreja não podem ser ignorados, não podem ser desprezados. A palavra do Senhor tem que se cumprir na sua igreja. Jesus não pode voltar, Jesus não pode nos levar para estar com Ele para sempre nos céus, se a palavra dele não se cumprir na igreja. E a palavra do Senhor, ela tem sido falada, tem sido dita? Sim, mas quais os frutos que têm sido gerados? Quais são os fundamentos que têm sido colocados? São os que levam a igreja para o céu? São os que trazem Jesus de volta? São os que matam o diabo? Vou repetir, o noivo volta pelas virgens que estão com as lamparinas acesas e possuem azeite de reserva. Jesus disse: ninguém vem ao Pai. Logo, existe uma jornada, uma trajetória. E a gente está resumindo essa trajetória simplesmente a uma conduta ética, moral, um padrão que qualquer pessoa segue, independente da sua fé em Cristo. A gente está resumindo, esse ir a Cristo, a ir à igreja, ir ao templo, dizimar, ofertar. Dízimo não salva ninguém, oferta não salva ninguém. Simplesmente ir à igreja, cumprir uma liturgia religiosa, não salva ninguém. Há uma jornada, há um ir a Cristo que precisa ser feito pela igreja. Para isso a igreja existe, para isso ela foi criada, para isso ela foi desenvolvida, não simplesmente para proporcionar bem-estar social para as pessoas. Existe uma jornada para ser cumprida. E a igreja é o canal dessa jornada. O Espírito Santo é o responsável maior, mas a igreja é a ferramenta que ele usa para fazer com que as pessoas, a igreja, a humanidade, entre por essa jornada. E essa jornada está revelada na palavra de Deus, mas isso tem sido ignorado. E nós vamos ver aqui esses fundamentos, nós já temos falado sobre ele, mas nós vamos enfatizar, porque nós estamos no movimento de resistência contra o espírito do anticristo que está agindo e ocultando os projetos de Deus para a igreja nessa última hora, no movimento da igreja evangélica brasileira. Vamos ver então. Bem, vamos começar a falar dos fundamentos, das verdades, da essência do evangelho, a respeito da nossa jornada entre a salvação e o céu.
E não podia ser diferente, nós começamos pela peneira de Cristo. E nós vamos retomar aqui algo que nós falamos e que, se você quiser, você pode rever na nossa reflexão de número 47, essa trajetória construída através da parábola do filho pródigo, da parábola das virgens e da parábola dos talentos. Parábola do filho pródigo, Lucas 15, parábola das virgens, do parábola dos talentos, Mateus 25. Mas você pode ver lá com mais detalhes aquilo que nós falamos na reflexão 47. Jesus mostra na parábola do filho pródigo o resgate, a restituição ao direito a ser filho, a se tornar, revelando a nossa condição de nos tornarmos co-herdeiros com Cristo Jesus, a restauração da paternidade e da filiação, como a Bíblia fala, aqueles que recebeu Deus o poder de ser chamado filhos de Deus, aquilo está revelado na parábola do filho pródigo, vem a salvação, vem o resgate. Mas na parábola das virgens, a gente vê que as virgens, elas não bastavam ter as suas lamparinas acesas, elas precisavam de ter reserva de azeite. Ou seja, ao ser restaurado, ao ser recolocado nos lugares celestiais com Cristo Jesus, nós precisamos trazer para a nossa vida a ação do Espírito Santo, nos submeter na ação do Espírito Santo. E aí a parábola dos talentos, dos 10 talentos, vão nos revelar qual é o projeto do Espírito Santo na nossa vida. Esse projeto é desenvolvimento espiritual, aperfeiçoamento espiritual. É isso que Jesus revela-nos através da parábola dos 10 talentos. E aí a tecnocracia teológica, a teologia do fazer, chama talento de quê? De aptidão para cantar, para pregar. A salvação por acaso é pelas obras? Você vai entrar no céu pelas suas obras? Não, você vai entrar no céu pela salvação, pela lavagem do sangue do Cordeiro, e você vai entrar no céu pela sua fidelidade, representada, sobretudo, em ações que levem você a um desenvolvimento espiritual, à semelhança de Cristo Jesus, como nós vamos ver nos fundamentos na peneira dos apóstolos. Vamos estar atentos à palavra de Deus, não vamos nos deixar enganar. A Bíblia fala lá aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem. Paulo escreve aos Coríntios, são as coisas que Deus revelou àqueles que o amam. Nunca subiu ao coração. Mas lê a continuidade do capítulo de Paulo lá nos Coríntios, capítulo 2. Vai ver o que Paulo vai falar. Ele diz, mas o Espírito Santo, mas isso foi nos revelado pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas a tecnocracia teológica, o Espírito Anticristo, tem ocultado da igreja que você pode ter a revelação pelo Espírito Santo daquilo que o olho não viu, do ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem. Há necessidade de estarmos atentos o que Jesus nos revela. Jesus nos revela o resgate, Jesus nos revela a submissão ao Espírito Santo e nos revela o porquê da submissão do Espírito Santo. Precisa gerar frutos, precisa gerar desenvolvimento. E desenvolvimento aí não é alcançar cargo na igreja, não é alcançar talentos da igreja, não é simplesmente alcançar dons, é desenvolvimento do homem interior, do Espírito Santo em consonância com o nosso espírito, produzindo o fruto do Espírito dentro de nós. Jesus disse, eu não escolhiste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Aí a tecnocracia teológica, inspirada pelo Espírito Anticristo, vem chamar fruto de obra, vem chamar fruto de dízimo, vem chamar fruto de oferta. Chega, basta de engano do Espírito Anticristo, distorcendo a palavra de Deus no meio do movimento da igreja evangélica brasileira. Jesus deixa claro o seu projeto para a igreja, deixa claro o seu projeto para o homem, antes mesmo de para a igreja. Resgatá-lo, dar-lhe o seu Espírito Santo, e esse Espírito Santo desenvolver nele o seu Espírito, para que ele possa agregar cada vez mais e poder transcender ao mundo espiritual de forma definitiva. E vamos ver como é que Paulo vai regulamentar isso que nós acabamos de falar a respeito de Jesus. Volto a dizer, se você quer ver com mais detalhes, veja lá a reflexão 47 sobre o que nós falamos a esse respeito. E aí vem Paulo, o regulamentador da igreja, dos parâmetros que Jesus deixou, e vamos ver o que Paulo fala a respeito desse processo que Jesus coloca na parábola dos 10 talentos. Como é que Paulo revela esse processo de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, que Jesus chama de granjear talentos. E aí vem a tecnocracia teológica, pega a palavra talento ao pé da letra, que na verdade naquela época era uma referência a uma moeda, e traz para aptidão, e aí vai dizer que você precisa cantar na igreja, você precisa pregar na igreja, você precisa fazer alguma coisa na igreja,
para que você possa entrar no céu, e sempre em função da igreja, e sempre em função de fazer, e não a igreja como instrumento de aperfeiçoamento espiritual da vida das pessoas, à semelhança de Cristo Jesus, como Paulo vai dizer, e a gente já disse aqui, e vai dizer de novo na reflexão de hoje. Vamos ver a regulamentação de Paulo a respeito do que Jesus deixou como fundamento principal. Bem, então vamos agora para o regulamentador dos ensinamentos, dos fundamentos deixados por Cristo Jesus, o apóstolo Paulo. Paulo vai dizer na sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, passagem que eu já citei aqui algumas vezes, e vou continuar citando, porque isso não é citado na igreja. Isso não é pregado, não é falado na igreja. Uma igreja focada no socioemocional, focado em realizações materiais, e aí se esquece daquilo que Paulo veio regulamentar a partir dos ensinamentos que Jesus deixou para nós. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Crentes passam 10, 15, 20, 30 anos na igreja, ao invés de melhorar, pioram. Ao invés de crescer à semelhança de Cristo Jesus, se tornam arrogantes, religiosos, acham-se no direito, superiores aos outros, contrariam totalmente a proposta de Cristo Jesus. Lideranças evangélicas se enchem de arrogância, se enchem de uma soberba que contraria totalmente o comportamento de Cristo Jesus. E por isso não pode pregar em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Há um aperfeiçoamento à semelhança de Cristo Jesus. E ele tem que ser até o dia de Cristo. E esse aperfeiçoamento está acontecendo na minha vida, está acontecendo na sua vida, está sendo proposto na sua igreja pelo seu pastor prega isso, estabelece essas metas para a sua igreja, ou fica no ano do sobrenatural, o ano da conquista, o ano da vitória, o ano da renovação, o ano da transformação. Para que tanto ano? Tem a Bíblia, tem a palavra de Deus, para poder estabelecer as metas para a igreja. Fica criando parâmetros, né, lúdicos para que a igreja possa estabelecer propósito. Já não basta a Bíblia, já não basta Cristo como propósito. Precisa ficar inventando modismos para poder fazer a igreja se mobilizar. Faça-se cumprir a palavra de Deus na sua igreja. Para de ficar distorcendo a palavra de Deus e de dizer que está falando em nome da verdade. Vamos continuar vendo o que Paulo nos fala. Veja agora o que Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo com um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Onde isso está sendo colocado no projeto de jornada para a igreja na terra? Será que isso é simples? Será que isso não é suficiente para ocupar o tempo das lideranças evangélicas que andam contrariando a Bíblia, se embaraçando com os negócios dessa vida e esquecendo dos projetos de Deus revelados através do apóstolo Paulo como fundamentos para a jornada da igreja na terra em direção ao céu? Será que isso aqui é o quê? É alguma coisa ultrapassada? Ou vocês que dizem que não atualizam a Bíblia, atualizaram a Bíblia? Como é que fica essa... Como é que eu me posiciono diante dessa fala de Paulo para a igreja? Qual é o teu propósito diante disso que está colocado aqui por Paulo? Você, liderança evangélica, você que diz falar em nome da verdade e defender a essência do evangelho de Jesus e defender Cristo nessa terra. Pense bem no seu posicionamento. Olhe essas passagens da Bíblia. Passarão os céus e a terra, as minhas palavras não hão de passar. Foi Paulo que escreveu, mas foi inspirado pelo Espírito Santo e fundamentado em Cristo Jesus. Vamos ainda ver mais alguma coisa do que Paulo fala? Fique aí. Bem, agora vamos ver o que Paulo escreve em Efésios capítulo 3, versículo 16 a 19. Eu acho que eu já falei aqui, já falei em muitos lugares que eu preguei que esse capítulo da Bíblia traz a passagem mais linda para mim da Bíblia Sagrada, Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14 em diante, mas eu vou destacar aqui apenas os versículos 16 e 19. O que Paulo diz à igreja de Éfeso? Ele diz assim: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que
que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo está revelando, através desta oração pela igreja de Éfeso, o propósito de Deus para a igreja na sua jornada entre a salvação e o céu. E aí eu vou repetir de novo, o que nós temos feito dessas passagens da Bíblia, como nós temos aplicado, como é que nós temos desenvolvido, como é que nós temos estabelecido estratégias, como é que nós temos mobilizado, confrontado as pessoas como Cristo confrontou. São essas ações, são o cumprimento dessas palavras que nos levam ao encontro de Cristo, que nos fazem transcender a plenitude espiritual. Deus age por processo, não age por automatismo. Vocês querem atuar, propagar um Deus cheio de automatismo, através de profetadas, através de imediatismos, através de coisas sem preço a pagar. O evangelho tem preço, o céu tem preço. A salvação tem o preço, mas o céu também tem o seu preço. E o preço é o preço da fidelidade que se demonstra através de atitudes essas que nos levam ao aperfeiçoamento espiritual, ao desenvolvimento da nossa vida espiritual, num patamar muito mais elevado do que aquele que tem sido propagado pelas igrejas. Um patamar que não se resume a cumprimento de liturgias, de busca de soluções e de motivações para o campo da alma, para o campo emocional, como muitos têm sido feito ultimamente. E também não adianta ficar com uma postura crítica, filosófica, sem ter proposta concreta de que coloque a igreja nesse caminho. E lembrando que o projeto Examinar e Refletir é apenas a primeira etapa. Existe um propósito, sim, de concretude lá na frente, de propostas práticas para a igreja. Porque muita gente filosofa muito bonito sobre o que está acontecendo na igreja e o que precisa acontecer na igreja. Mas fica nisso. Vive de um discurso crítico-filosófico e basta. E para nisso. Deus não é Deus de meio termo. Tem que ser completo. Não pode apenas sermos uns discursadores das coisas que estão acontecendo sem que haja uma proposição concreta, sem que haja um enfrentamento concreto ao espírito do anticristo. Porque se não há fruto, não há revelação da vontade de Deus. E esse fruto não é simplesmente prática religiosa, não é simplesmente cumprimento de discursos bonitos, de palavras de efeitos, não é apenas cumprimento de liturgias e celebrações. Não é isso que a igreja de Jesus Cristo veio fazer na terra. Isso é muito pouco para aquilo que Jesus estabeleceu e para o preço que ele pagou na cruz do Calvário. Mas fica aí, tem mais coisa para vir através de Paulo para nós. Bem, e finalmente nós chegamos naquela passagem que eu gosto tanto de falar, que eu chamo metaforicamente, fazendo uma comparação bem básica, do PPP do apóstolo Paulo para a igreja de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao versículo 15, tirei ali uma partezinha no meio por conta do tempo, mas você pode ler toda a passagem na sua Bíblia. E ele diz assim, o apóstolo Paulo, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. E isso tem a ver com a nossa jornada, entre a salvação e o céu. Nós não estamos aqui fugindo da temática, não. Essa é a essência da temática que eu falei lá atrás no primeiro vídeo, na reflexão anterior. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Esta é a jornada que a igreja precisa proporcionar aos servos de Deus na terra. A igreja é instrumento do Espírito Santo para estabelecer estratégias, mecanismos que ajudem as pessoas nessa jornada. Só não existe jornada para aquele que se converte e morre, como nós falamos e demos o exemplo do ladrão da cruz. Jesus falou, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre no mundo. Existe uma jornada a ser cumprida. Deus age por processo, Deus não age por automatismo. A transcendência da nossa vida neste mundo, da dimensão espiritual em convivência com a dimensão humana, para a dimensão espiritual plena em Cristo Jesus, ela se dá por processo. E a igreja está nesse processo?
O Espírito de Deus tem tido lugar para operar esse processo? Ou, na verdade, estamos vivendo o engano do anticristo, que tem nos trazido uma outra vertente de evangelho, tem nos trazido uma outra caminhada de evangelho, e que não faz que nós coloquemos em prática todos esses ensinamentos que o apóstolo Paulo deixou, mesmo dizendo que nós defendemos a verdade, mesmo que nós defendemos Jesus Cristo acima de todas as coisas? Será que nós estamos, de fato, fazendo a vontade do Espírito Santo? Será que essa prática evangélica, por mais bem-estar que ela proporcione, mas Deus tem abençoado vidas, Deus tem ajudado vidas a transformar as suas vidas? Vem cá, nós estamos vivendo o quê? Numa bolha? Transformação de vida no campo socioemocional não é só a igreja que faz, não. E não é só a igreja evangélica, não. Existem outras igrejas, outras religiões que também ajudam pessoas. Esporte livram pessoas das drogas, dança, né? Atividade cultural, resgata vidas, proporciona novas metas na vida das pessoas. Ou você pensa que é só a igreja que faz isso? Você está achando o quê? Que você é a única e exclusiva substituição evangélica é que ajuda pessoas no seu campo socioemocional. Vamos parar de nos enganar. Vamos enxergar o mundo que está ao nosso redor. Agora, proporcionar aquilo que nós acabamos de transcrever, primeiro começando pela peneira de Cristo e passando pela peneira dos apóstolos, isso só a igreja de Jesus pode fazer. E a gente fica se vangloriando de fazer coisas que qualquer pessoa no seu campo socioemocional pode fazer, independente da morte de Cristo, e a gente acha que está fazendo o evangelho. E a gente acha que está trazendo Jesus de volta. E a gente acha que está indo para o céu. Isso é mover do espírito do anticristo. É isso que é ser anticristo. É transpor as metas de Cristo, transferir as metas de Cristo da igreja de Cristo para outras metas que não permite a igreja ir a Cristo e nem Cristo vir em direção à igreja. Isso é ser anticristo. E você pode ser anticristo usando o nome de Cristo. Indo em nome de Jesus. A Bíblia fala sobre isso. Pessoas que falarão em nome de Cristo se apresentarão como Cristo nos últimos dias. Transgressores da palavra de Deus. A Bíblia diz que terão comichão nos seus ouvidos, darão ouvidos a doutrinas de demônios. É porque está fazendo bem, porque está ajudando pessoas. Isso não é doutrina de demônios? Bem-estar social, isso é proporcionado pela igreja? O sistema deste mundo, em vários aspectos, não proporciona bem-estar socioemocional para as pessoas, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Pelos seus frutos os conhecereis. Se o fruto que não está sendo gerado não são esses que Jesus transmitiu através das suas parábolas, através dos seus ensinamentos, através dos ides que ele deixou para a igreja e das regulamentações do apóstolo Paulo e de outras passagens que nós poderíamos falar aqui de outros apóstolos, se não está gerando esse fruto, não é de Cristo. Porque Jesus falou, pelos seus frutos os conhecereis. E os frutos que estão sendo gerados não são os frutos segundo a Bíblia Sagrada nos revela. Essas passagens, elas estão sendo escondidas. Essas passagens não são pregadas na igreja. Por que não são pregadas e estão escondidas? Porque há um mover do espírito do anticristo na igreja que faz ocultar a verdade plena do Evangelho de Jesus e da palavra de Deus revelada e contextualizada em Cristo Jesus. Esta é a verdade. Vamos estabelecer um movimento de resistência ao espírito do anticristo. Não se iluda com palavras fáceis, palavras vãs, e como diz Paulo, que servem para iludir, para enganar os corações dos simples. E que João vai dizer de pessoas que distorcem as doutrinas da palavra de Deus, que você deve se desviar delas, que você não deve nem saudá-las. É evangelho da graça, mas quando se trata de pessoas que corrompem o evangelho, que interpretam de maneira distorcida o evangelho, a Bíblia não alivia a sua mão sobre essas pessoas. E essas pessoas vão te dar conta diante de Deus. Por isso muitos dirão que serviram a Deus, que fizeram coisa em nome de Deus, e Deus vai dizer, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. E a iniquidade maior dessas pessoas é elas distorcerem a Bíblia Sagrada, colocam peso sobre a igreja, colocam peso sobre as pessoas, cobram das pessoas condutas, cobram pessoas correção, mas não são corretos na propagação do Evangelho, ocultam as verdades mais profundas do Evangelho de Cristo Jesus, ocultam aquilo que é mais fundamental para a igreja na terra. Vocês darão conta diante de Deus, arrependam-se enquanto é tempo, lembrem de onde vocês caíram.
Porque assim como Jesus foi tentado, vocês também foram tentados nas suas trajetórias. Só que Jesus resistiu ao diabo e vocês não resistiram. Se encantaram com as coisas deste mundo, se iludiram com as coisas deste mundo. Vem se ocupando muito mais dos negócios desta vida do que com a verdade do evangelho que temos colocado aqui no canal Examinar e Refletir. Deus tem misericórdia da Igreja de Cristo. Deus tem misericórdia de pastores e lideranças que têm se desviado da presença do Senhor e que têm se desviado da verdade do Evangelho para se ocupar das coisas deste mundo. Deus abençoe a sua família. Cubra-me com as suas orações. E cada vez mais, né, a palavra do Senhor virá para confrontar o espírito de anticristo que está atuando na igreja evangélica brasileira. Não venha me falar, que faz isso, faz aquilo outro, abençoa isso, abençoa aquilo outro. Não venha com esse discurso, isso não é evangelho de Jesus. Isso não é Bíblia. E o que não é Bíblia, como é a palavra de Deus, é engano do anticristo. Pode ser, a Bíblia diz que o diabo ele pode se transparecer até mesmo no anjo de luz. Olhe para os frutos. Pare de olhar para o discurso. Olhe para a Bíblia. Conheça a palavra de Deus. E tem pessoas dizendo para você conhecer a palavra de Deus e te enganando, ao mesmo tempo que te manda conhecer a palavra de Deus. Ele te manda conhecer a palavra de Deus, mas no fundo, não lhe interessa conhecer a palavra de Deus. A palavra que ele quer que você conheça é apenas aquela da vertente que ele propaga, para desviar você do foco. E isso é obra do espírito do anticristo. É isso que ele faz. Anticristo. Antifoco do evangelho de Jesus Cristo. Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Bem, como você viu, o processo ele está em ebulição, ele está esquentando. Não há como ser diferente, porque o que vem acontecendo no âmbito do movimento da Igreja Evangélica Brasileira atual é muito sério. Muito sério. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para receber nossas notificações e os avisos de novas reflexões toda terça, quinta e sábado. Se você gostou, deixa o seu like, mas também compartilhe, divulgue, faça parte deste exame e reflexão do momento da Igreja Evangélica Atual Brasileira e do movimento de resistência ao espírito do anticristo. Não se deixe iludir por palavras vãs, palavras fáceis, palavras que toquem aos sentimentos e simplesmente a alma. Jesus não veio para tocar simplesmente a nossa alma. Ele veio para fazer da nosso espírito comunhão com o Espírito Santo e em um espírito que esteja em processo de aperfeiçoamento à semelhança dele. Qualquer coisa diferente disso é outro evangelho. E qualquer outro evangelho, mesmo que seja trazido por um anjo, é maldito. Guarde isso no seu coração. Fique conosco. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Muito obrigado mais uma vez.